Batimentos cardíacos lentos, devagar, sempre é uma doença? Quais são os batimentos cardíacos normais? O que a pessoa pode esperar? Quais condições as pessoas podem ter batimentos cardíacos lentos, isso ser normal ou isso ser uma doença? Vou explicar tudo nesse vídeo. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. A bradicardia sinusal é definida como uma frequência cardíaca menor que 50 batimentos por minuto. E isso eu preciso frisar aqui para você, porque tem condições em um adulto que pode fazer com que você esteja bradicárdico ou taquicárdico. A bradicardia sinusal, que é os batimentos lentos, ela geralmente está sob influência do nosso hormônio parasimpático, que é o hormônio que é como se fosse o freio do nosso organismo e está mais exacerbado em situações onde estamos em repouso ou então até mesmo durante o sono. Nessas situações, nós temos frequências cardíacas mais baixas. Entretanto, algumas pessoas que são mais idosas podem exibir problemas no coração decorrentes da doença do nó sinusal. A doença do nó sinusal é uma doença, como o próprio nome diz, do nó sinusal, que é o nosso marca-passo natural, é o local onde tem no nosso coração a formação dos impulsos elétricos. É ele que comanda certinho os batimentos cardíacos, o automatismo do nosso coração. Algumas pessoas é normal ter uma frequência cardíaca em repouso entre 50 até 100 batimentos por minuto, mas algumas pessoas podem ter frequências menores e isso ser uma doença do nó sinusal. Quando mais vamos envelhecendo, quanto mais vamos vivendo, acontece com que haja perda da propriedade do nó sinusal em formar os estímulos cardíacos. A formação desses impulsos elétricos, ele vai perdendo a sua automaticidade, ou seja, a formação, aquela capacidade de o reloginho formar estímulos cardíacos no nosso coração para que haja a propulsão do nosso coração e o sangue seja levado para outras partes do corpo. E isso faz com que as pessoas sintam algumas coisas quando os batimentos estão lentos. Um dos principais sintomas é a tontura. Tontura pode ser um sinal que há pouco fluxo sanguíneo para o cérebro, porque os batimentos estão lentos. Outra condição também é a falta de ar aos esforços. Pessoas que estão com doença do nó sinusal, quando faz um esforço, subir uma ladeira, fazer um exercício físico, ela percebe que ela não está conseguindo fazer aquele exercício porque está limitada pela falta de ar, pela dispneia, que é o termo médico. Outra condição que é mais grave é a síncope, ou seja, o desmaio. A pessoa perde a consciência porque os batimentos cardíacos chegam a estar tão baixos ou até mesmo fazem pausas, as chamadas pausas sinusais, que fazem com que essa pessoa desmaie. Pessoas que têm a necessidade de tomar remédios para controlar arritmias aceleradas e têm esses batimentos baixos, também têm que fazer o tratamento da doença do nó sinusal. Esses sintomas que eu falei podem ser os sintomas da doença do nó sinusal. Entretanto, existem pessoas saudáveis que não têm nenhum problema de saúde e também são jovens que têm pausas sinusais durante o sono ou os batimentos cardíacos também lentos durante o repouso. Também pessoas que são atletas profissionais ou então esportistas que fazem atividades do tipo aeróbicas, corridas, triatlon, maratonas, natação, outras atividades do tipo, eles mantêm o seu tônus parasimpático com uma frequência cardíaca menor. Isso é muito comum. Pessoas que são jovens, saudáveis, não têm nenhum problema de saúde, têm os batimentos cardíacos mais lentos, em torno de 40, 45, 50 batimentos ao repouso. Entretanto, existem situações que podem dificultar a avaliação do médico. Pessoas que têm os batimentos lentos também ao repouso e também quando estão dormindo podem indicar algumas condições que o próprio nó sinusal pode estar alterado ou então
tem uma doença do nó sinusal. Por isso, a avaliação de um médico especialista deve ser feita nesses casos. A doença do nó sinusal, ela tem que ser tratada e não há nenhum medicamento para isso. Infelizmente, não há nenhum medicamento, remédio que vai aumentar os impulsos elétricos do coração para que haja a frequência cardíaca mais aumentada, ou então ele eleve a frequência do coração para que essa pessoa melhore. Algumas pessoas precisam tomar remédios para controlar principalmente a fibrilação atrial, as taquicardias atriais, e necessitam da frequência cardíaca mais baixa, principalmente também pessoas que já infartaram, já têm stents, molinhas no coração, ou então pessoas que já são cardiopatas, precisam de remédios chamados beta-bloqueadores, e esses medicamentos são necessários, indispensáveis e insubstituíveis. Então, temos um dilema: dar remédio para baixar a frequência, para controlar arritmias, entretanto, o nó sinusal já está ruim, já está doente. Nesse caso, a indicação do tratamento é o marca-passo. O marca-passo, ele vai prover batimentos suficientes para que haja o controle da frequência cardíaca, a melhora dessa frequência cardíaca, e que o paciente possa tomar esses medicamentos que são necessários e insubstituíveis. Muitas pessoas, muitos pacientes não entendem isso, e até médicos acham que se suspender os medicamentos beta-bloqueadores vai melhorar a frequência cardíaca do nó sinusal. Isso não é verdade, e isso só vai retardar a evolução, porque daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses, a frequência estará baixa de novo, ou então o paciente vai fazer as arritmias aceleradas, fazendo o que chamamos de síndrome braditáquica, que é a síndrome onde o paciente faz o aceleramento do coração, depois que esse aceleramento, a arritmia, ela para espontaneamente, faz uma pausa muito grande e o paciente começa a desmaiar. Essas condições, elas têm que ser tratadas com um marca-passo, infelizmente. Mas, entretanto, existem pacientes que não vão fazer esse tratamento. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmia cardíaca, marca-passo, doença do coração e muito mais. Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para vocês. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do nosso canal. Sendo um membro do Dr. Arritmia, você tem acesso exclusivo a vídeos que eu não posto aqui no conteúdo regular, um Netflix exclusivo com vídeos sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Não deixe de ser um membro do nosso canal, um membro VIP Arritmia, para ter acesso a todo esse conteúdo e a outros benefícios também. Pessoas saudáveis que não têm problemas de saúde do coração e principalmente pessoas que são atletas não necessitam do implante de marca-passo. Muitas das vezes as pessoas nem têm sintomas e não vão fazer nenhum procedimento relacionado a isso e nem tomar nenhuma medicação. Mas uma coisa muito importante e o que pego muito no meu consultório para implantar marca-passo e não necessita: pacientes que têm a apneia do sono. A apneia do sono, ela vai diminuir os batimentos cardíacos durante o sono e vai fazer até mesmo pausas ou bloqueios atroventriculares. E isso é relacionado às condições que a oxigenação cai, porque a pessoa para de respirar durante o sono e os batimentos cardíacos vão diminuir, até mesmo fazendo bloqueios. É como se fosse uma resposta à baixa oxigenação. Logo, quando a respiração volta, há o retorno dos batimentos cardíacos. E os outros exames desse paciente, principalmente durante a vigília, quando ele está acordado, serão normais e ele não terá alterações nem batimentos lentos. Essas condições têm que ser avaliadas também pelo seu médico, pelo seu cardiologista, e às vezes a pessoa que tem apneia, ela não sabe que tem apneia. Na maioria das vezes, ela não sabe nem que ronca. E às vezes o companheiro ou a companheira que dorme do lado dela tem um sono tão pesado que também nem percebe. As pessoas também podem morar sozinho e também não saber que tem apneia do sono. Então essa é uma dica para você que tem os batimentos cardíacos muito baixos
lentos durante o sono e pode estar fazendo apneia do sono. Por isso é importante que o exame de polissonografia seja realizado nesses casos. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito importante para você e gostaria de saber de você. Seus batimentos são lentos? Você chegou nesse canal porque tem bradicardia sinusal, bradicardia juncional, tem ritmo juncional de escape? Comenta aqui para mim, fala para mim o que aconteceu para você chegar nesse vídeo aqui e seus batimentos estar lento. Eu espero que eu tenha te ajudado muito e gostaria de ouvir a sua opinião. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu, que você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.